Shalom Aleichem. As bênçãos de Hashem, o Todo-Poderoso, possa permanecer sobre as vossas vidas. Amém? Vamos aprender um pouquinho. Deixa eu te dizer uma coisa. As minhas ministrações são seguidas de conselhos. Conselho é uma prática bíblica, tá bom? Eu não criei o conceito de conselho. Desde a criação, o primeiro livro da Bíblia, o livro de Bereshit, a palavra de Hashem diz assim que o Senhor, a voz do Senhor passeava pelo jardim na virada do dia. Por que a voz do Eterno passeava pelo jardim na virada do dia? Porque ele ia lá no jardim para aconselhar o seu filho. Quando você vive sem as instruções, quando você vive sem os conselhos do Eterno, quando você vive sem observar os mandamentos, quando você vive por tua conta e risco, a tua vida vai ser mais difícil. Você vai ter mais lutas, mais pelejas, mais tristezas, mais angústias, insucessos. Os insucessos são consequências de desobediências, desacato. Os insucessos são consequências da não observância das instruções. Eu passo sufoco, enfermidades, igual estou passando uma agora. Só que em nenhum momento a minha família me viu murmurando, reclamando. Por quê? Porque eu estou consciente que muitas coisas são acarretadas por nossa desobediência, por nossos desacatos. Então, o intuito dessa casa é fazer com que você conheça quanto mais as Escrituras. Esse conhecimento vai gerar saúde, vida, prosperidade, salvação, cura. Então vamos aprender um pouquinho sobre um assunto muito complexo. Você talvez vai olhar para a tela e vai dizer: eu já ouvi esse assunto, eu já ouvi sobre esse tópico, porém você não praticou, ou não pratica às vezes. Ouviu, mas não colocou em prática. Eu quero falar sobre o Yetzer Hará, que é a má inclinação humana, o nosso mal. Eu imaginava, quando eu palestrava, viajava o Brasil, a minha esposa vai se lembrar disso, eu sempre ensinei sobre o Yin e Yang. O Yin e Yang é um círculo em que a metade é branco, a outra metade é preta, ou seja, é um símbolo dos opostos. E eu sempre ensinei que dentro da área mística, dentro da feitiçaria, bruxaria, ensina-se que você tem um pouquinho do bem e um pouquinho do mal. O que eu vou falar aqui agora é muito sério. Imagine eu viajando 12 anos no Brasil ensinando e dizendo que essa é uma questão mística. Isso é o misticismo que ensina isso, que você tem um pouquinho do bem e um pouquinho do mal. Depois de tantos anos estudando, eu cheguei à conclusão que eu estava equivocado. Você tem um pouquinho do bem e um pouquinho do mal dentro de você. Se as duas forças não trabalharem dentro de você, grande parte da sua vida não vai funcionar.
Olha que incrível. Não, espera aí. O Senhor está me dizendo que se eu não tiver o mal dentro de mim, a minha vida não vai funcionar com perfeição? É, quase isso. O único problema do mal dentro de nós é saber permitir o limite que ele pode atuar. Qual que é o limite que o mal pode atuar na minha vida? Será que eu posso transformar esse mal em bem? Será que eu posso tirar proveito desse lado ruim e transformá-lo em benigno? Então, o que eu quero abordar nessa noite no tema do Yetzer Hará é exatamente isso. A má inclinação do homem. Está registrado no livro de Bereshit, está registrado no livro de Kohelet, que é Eclesiastes, está registrado no livro de Romanos. Bereshit, capítulo 3, versículo 8. Eles ouviram a voz de Adonai, Deus, andando no jardim. Deus nunca andou no jardim, tá bom? Deus nunca andou no jardim do Éden. Deus nunca caminhou pelo Gan Éden. Deus nunca andou, nunca pisou. Mas a má interpretação dos textos que geram essas polêmicas. A voz de Deus caminhava, andava pelo jardim. A voz. Deus nunca. No momento da brisa da tarde. Por isso o homem e sua mulher se esconderam entre as árvores do jardim. Quando nós estamos errados, só a voz do Senhor já nos incomoda, já nos acusa. Agora, nesse exato momento que eu estou lendo um versículo aqui, o que é que está caminhando aqui pelo jardim? A voz de Hashem. Não mudou nada. A mesma coisa que aconteceu lá, há 5.980 anos atrás, está acontecendo aqui hoje. Porque diz as Escrituras que nós somos o jardim de Hashem. E a palavra dele ministrada aqui em cima dessa tribuna, não é nada mais, nada menos que o próprio Hashem passeando aqui no meio da congregação. Então eles ouviram a voz de Adonai, andando pelo jardim no momento da brisa. Por isso o homem e sua mulher se esconderam da presença de Hashem. Até então, ele não tinha por que se esconder. Ele passou a se esconder, a partir do momento em que entrou dentro dele, o Yetzer Hará. A partir do momento que ele comeu do fruto. A partir do momento que ele desobedeceu. Aí a voz já o incomodou. É quando você está errado, você comete um erro na empresa. O patrão chega naquela hora, ele não viu você cometer o erro. Mas você já fica desconcertado. Você não sabe para onde você olha, você já não sabe como disfarçar. Porque o Yetzer Hará que está dentro de você já se entrega. Você errou. Isso é incrível. Nós cometemos isso todo dia, falhamos todos os dias. Nós só não admitimos que erramos. O nosso mal é eu acusar a minha cônjuge, a minha esposa, de ser culpada do meu erro. Meu irmão, se você está infeliz hoje, se você cometeu erros, foi você que cometeu. Assuma, eu errei. Eu falei o que não devia ter falado. Eu tomei uma atitude que não devia ter tomado. Eu pronunciei uma frase que não devia ter pronunciado. Eu traí. Mas as pessoas não têm a coragem de assumirem o que erram. Eu erro. O Yetzer Hará, ele pode gerar benefícios, mas pode gerar malefícios. Vamos entender um pouco melhor, vamos lá. Mas, olha lá em Bereshit, capítulo 4, versículo 5. Mas não aceitou Caim a sua oferta. 2 irmãos vão fazer uma oferta a Hashem.
O Eterno recebe de um irmão, recebe de Abel, mas não recebe de Caim. Caim ficou muito irado, ficou irado, e a sua face expressou tristeza. Olha as reações aí, ó. O cidadão já ficou irado, a face já expressou tristeza, mas espera aí, o erro estava em Abel? Não. O erro estava em Deus? Não. O erro estava em quem? Em Caim. Se ele errou com o Eterno, então não adianta ele fechar a cara, esboçar tristeza, não adianta ele querer e ainda foi lá e matar o irmão. A culpa é dele, assuma. Nós temos que parar de terceirizarmos, assumirmos o nosso Yetzer Hará, nossa má inclinação. Adonai disse a Caim: por que você está irado? Qual que é o seu problema? Por que tão abatido? Se você fizer o que é bom, não deverá erguer a cabeça? Se você é um homem correto, uma mulher correta, se você anda em dignidade, se você pensa para falar, você não tem que erguer a cabeça? Não está em dignidade? Erga a cabeça. E se não fizer o que é bom? E se você começar a pisar na bola, não fizer o que é bom? O pecado espreita junto à porta. Ele o deseja, não está em você. Ele está junto à porta, não está com você. Ele está na espreita, não está dentro de você ainda. Ele o deseja. Porque a maior ânsia do mal é te ver derrotado. Só não enxerga as bênçãos, a prosperidade, numa casa igual essa, quem não quer ver. Então o pecado está junto à porta, te deseja. Fazer com que ele venha canalizar e entrar dentro de você já é uma outra questão, precisa você dar mais um passo. Olha só aqui, o foco do Yetzer Hará, o foco do mal, da má inclinação humana é um só. Ele tem por objetivo fazer o oposto. Fazer o oposto do que Deus quer. Fazer o oposto do que Deus quer. Transgredindo proibições das mitzvot. Irmãos, a má inclinação tem um só objetivo: fazer o oposto daquilo que Deus quer. Fazer o oposto daquilo que Deus quer. Deus quer comunhão, alegria, shalom. Deus quer que você viva em comunhão com o teu próximo. Deus quer que você tenha paz com o seu próximo. O Yetzer Hará quer o oposto. Quer irmão contra irmão, irmã contra irmão, filho contra pai, líderes contra líderes. Não vamos permitir que o Yetzer Hará tome conta da nossa vida. Ele quer que você transgrida as proibições das mitzvot. Não adulterarás. O Yetzer Hará quer que você adultere. Não dirás falso testemunho, não minta contra o teu próximo. O Yetzer Hará quer que você minta contra o teu próximo. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. O Yetzer Hará quer o contrário, ele quer que você odeie aquele que está do seu lado. E nós estamos entrando dentro do foco do Yetzer Hará. Nós estamos concordando com o mal. Por isso que as igrejas estão então enfermas, estão doentes. Estão concordando com o pecado, com o mal. Romanos 7,19 está escrito assim: porque não faço o bem que desejo. Olha aí, se Paulo está dizendo que ele não consegue fazer o bem, como que o Joãozinho, o Pedrinho, o Marquinhos vai conseguir? Porque eu não faço o bem que eu desejo.
Em vez disso, o mal, o Yetzer Hará, que eu não desejo, esse eu faço. Eu não estou aqui apontando Pedro, João. Eu estou dizendo que todos nós temos esse mal agindo em nós. Não deixemos que o mal nos domine. Mas que nós possamos sobrepor o mal. Você sabia que nós temos... Eu nunca ensinei isso aqui, vou falar hoje. Dentro do judaísmo, ensina que nós temos duas almas, tá? Como assim? Como assim duas almas? Você tem a Nefesh, aquela que Hashem soprou na sua narina, e o nosso sangue, que é a alma. Uma de origem animal, ok? A Nefesh, de origem animal, ela é a fonte dos impulsos egoístas. Nós temos impulsos egoístas. Se você sabe que é algo que vai beneficiar, você quer o primeiro benefício para você. Se sobrar, você dá para outro. Mas nós somos egoístas. Todos nós somos egoístas. Todos. Nós temos um grau de egoísmo. Uns mais, outros menos. O que é um egoísta? O amor próprio. Individualista. Bom, eu e minha família estando salvo, o resto que exploda. Isso é egoísmo. E numa comunidade, dentro do judaísmo, não é assim que funciona. Eu sou responsável pelo meu próximo. Se eu vejo a Ana Jara passando dificuldade e eu deixar ela explodir, eu não estou trabalhando na coletividade, dentro da Torá com ela. Eu estou deixando que ela se exploda. Eu estou sendo egoísta, impulso egoísta. Por isso que eu sempre bati na tecla de família. Eu sempre desejei dirigir um ministério, uma igreja, uma casa, família. Ainda que o Yetzer Hará, que já está impregnado em nossas vidas, ainda que ele exista, mas que ele não venha ter o domínio sobre a situação. O Yetzer vem da raiz Tziur, que é a forma. Ele transforma a matéria-prima benigna. O Yetzer Hará pega o que é bom de você, a sua essência boa, da sua alma animal, e reverte, canaliza para fins imorais. Aí você vai ficando tão insuportável, tão intolerante, tão egoísta, que as pessoas chegam na igreja e nem olham na tua cara mais. Quando você chega numa festinha da família, alguém já cochicha com o outro na mesa. Olha quem chegou. Você já é insuportável. Ninguém te quer. Você é indesejável. Isso é porque extrapolou os limites. Nós deixamos sair do nosso controle. A nossa parte animal sobrepujou, passou por cima da nossa consciência racional. Lá em Correleto, capítulo 4, versículo 13, está escrito assim, melhor é o pobre e sábio do que o rei idoso e tolo, sem o desejo de ouvir conselhos. Sabe o que está falando aqui em Correleto? Eclesiastes 4,13? Que a sua tolice chega ao extremo, que o seu Yetzer Hará chega ao extremo, quando você não aceita mais conselho. Quando você acha que não precisa mais do conselho do seu pai, quando você acha que não precisa mais do conselho do seu líder espiritual, você chega ao extremo. Aí você é o tolo, o rei tolo, lá de Correleto 4,13. Melhor é o pobre e sábio do que o rei idoso e tolo. Porque o tolo, ele não tem mais desejo de ouvir conselhos. Ele acha que sabe tudo. Olha como é forte isso aqui. Nunca acredite que você está com a razão, 100%. Tire conselhos.
Bereshit 8:21. Adonai sentiu o aroma doce e disse em seu coração: nunca mais amaldiçoarei o solo por causa da humanidade, pois as imaginações do coração das pessoas são más desde a sua juventude. Sabe o que quer dizer esse versículo? A arca para, Noa desembarca, faz uma oferta ao Senhor, faz uma oferenda a Deus. Na hora que a oferenda chega nas narinas de Deus, Deus fala assim: ainda que eu exterminei com o povo da terra, mandei o dilúvio, Noé desce da arca, Noa desce da arca e me faz uma oferta. Chegou às minhas narinas. Não adianta. O ser humano se perverte desde a sua juventude. Sabe por que no judaísmo apresenta-se a criança com 12 anos? Bar mitzvah. O garoto com 12 anos é apresentado na frente da sinagoga numa cerimônia chamada bar mitzvah. E se é uma menina, aos 13 anos ela é apresentada com o bat mitzvah. Está cumprindo esse mandamento aqui, ó. Desde as suas juventudes, as imaginações do coração passam a ser más. Eles dizem, os rabinos, que o garoto, a menininha, a mocinha, a adolescente, só vai fluir o Yetzer Hará a partir dos 12, 13 anos. Está dentro deles, mas não expandiu. Por isso bat mitzvah é o bar mitzvah, porque entrega a criança rachando com 12 anos e diz: está aqui o teu filho, o filho da promessa. Porque a partir dos 12 anos, o domínio do Yetzer Hará só com os conselhos dos pais e dos rabinos, dos mestres, para que a criança se contenha. Então você que tem filho, policie seus filhos, tá? Para que eles não caiam nessa cilada. Na noite de Pêssar, os judeus ensinam os filhos a pegar uma vela, olha lá, uma pena, e sai procurando nos cantinhos da sala, do quarto, da cozinha, se encontra um pedacinho de bolacha, de fermento. Os pais estão ensinando assim para as crianças: ó, você chegou aos 13 anos, dá uma olhadinha aí nas dobrinhas, ó. Se não tem algum Yetzer Hará escondido aí nas suas dobrinhas. O mal está impregnado em você em algum cantinho. Procure, para que ele não tome o seu corpo todo. Isso é o que é ensinado em Pêssar. Ensina o seu filho a vasculhar o seu próprio corpo e procurar onde é que está o Yetzer Hará nele. Olha que conselho lindo. Então ele já está impregnado em nós. Nós só não podemos deixá-lo extrapolar. E para terminar, o Yetzer Hará é o lado bom do mal. Como assim? O lado bom do mal? Como? Ele é o propulsor essencial à vida humana. Sabe por que você levanta cedo e sai correndo para trabalhar? O Yetzer Hará que faz isso com você. Porque quando você vê o seu amigo passando num carro, você fala: eu quero comprar um igual. Quando você vê uma amiga passando com um vestido bonito, você fala: eita, eu quero um desse. Esse é o propulsor que faz você levantar cedo para correr atrás, para competir com o seu próximo. Se não fosse esse Yetzer Hará, esse propulsor, você não preocuparia em ter filho, em ter casa, construir, trabalhar, ter salário. Você ia viver largado.
Então os mestres da Torá, os rabinos dizem, o lado bom do mal, o lado bom do Yetzer Hará, é que ele proporciona, ele te dá o ânimo para você levantar cedo e competir com o seu irmão. Só que essa competição não pode extrapolar os limites, que senão você não compete mais com o seu irmão, você vira inimigo dele. Quando você mantém o Yetzer Hará no limite, você está sempre na disputa, lutando para conquistar, para estar sempre empatando com o seu próximo. E esse empate, aí seu amigo casa, você ficou solteiro, aí você fala, eita, estou ficando para titio, para titia, eu tenho que casar. Essa má inclinação já te leva a correr a procurar um rapaz aí para casar. Daqui a pouco o casal já tem um filho, tem 2, tem 3. Você olha para o casal e fala, eita, eu não tenho nenhum para vir trocar a fraldinha. Já quer ter um menino também, uma menininha. É a má inclinação, a competição. Às vezes não tem por querer ter, tem por querer competir. Ah, você tem um bonitinho? Eu também. Ah, você tem? Eu também tenho. Essa competição, ela é gerada pelo Yetzer Hará. É por isso que aí, quando você sabe usar o Yetzer Hará, o mal, dentro do limite de competitivo, ele não será destrutivo, mas permanecerá competitivo, controlável. Não é interessante isso? Então, os pensamentos dos rabinos são muito sábios, são muito inteligentes. Se eu não tenho esse propulsor, eu fico largado. Mas o conselho para essa noite para você é: mantenha o vosso equilíbrio. Acate o conselho dos mais velhos, dos seus líderes espirituais. Esses conselhos surtirão vida, surtirão saúde espiritual em vocês. E a bênção do Senhor está sobre a casa do obediente, daquele que ouve o conselho. Porque o que não ouve o conselho é o rei tolo. Amém? Que as bênçãos do Todo-Poderoso permaneçam sobre as vossas vidas com todo carinho e sem chibatadas. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém, amém, amém. Amém.